Bom, vamos lá. No passado, os shapers, eles, como eu já falei em outras aulas, em outros vídeos, o shaper ele era um artesão. Então ele tinha que ter muita habilidade manual, tinha que saber trabalhar com as ferramentas manuais e todo o design da prancha normalmente vinha de um esboço no papel ou vinha da própria cabeça do shaper. Conforme ele ia tendo experiência, ele já sabia qual bloco usar, que medidas usar para fazer os designs mais comuns que ele tinha. Porém, nem sempre isso saía de forma perfeita. Eu vi já muitas pranchas, né, com o problema do deck em S, porque a hora que desbastava a curva do fundo, você acabava, para acertar a espessura pelo deck da prancha, você acabava desbastando mais do que deveria. Então é meio como se ficasse uma barriga no deck, né? O meio da prancha ficava mais alto e a rabeta mais baixa. E isso é um problema funcional, a prancha perde sensibilidade, perde manobrabilidade, dá a impressão que você nunca coloca o pé no lugar certo, né, o pé de trás. Então, os softwares, quando eles vieram, né, os softwares de fabricação de pranchas de surf, né, desde o primeiro SurfCAD, que ele veio junto com a máquina DSD do brasileiro Luciano Leão, ela veio para revolucionar o mercado, porque duas coisas aconteceram. Primeiro que eu passei a utilizar, a aprender mais sobre medidas das pranchas, eu fui obrigado, né, os shapers foram obrigados a conhecer mais sobre as medidas das pranchas para poder desenhar no software, porque ele exigia que você lançasse várias medidas ali, principalmente o SurfCAD, né? E então quem não tinha mapeamento do rocker, que shapeava de forma intuitiva, passou a ter que analisar muito mais as medidas. Então o conhecimento ganhou um aumento muito grande, né? E também o volume das pranchas passou a ser conhecido. Era muito difícil conhecer o volume das pranchas, né? A forma de se calcular o volume, se você for calcular na unha, é uma equação muito complexa, você tem que ter, enfim, utilizar cálculo e é bem difícil para chegar no volume. Em cada prancha ia ser uma forma de calcular, uma vez que as curvas variam muito. E também outra forma seria medir, né? Você pegar uma coluna de água de um líquido com volume conhecido, densidade conhecida, e colocar ali a prancha dentro, ver a variação da água para você poder calcular o volume. Óbvio que é muito complexo também, é muito difícil de fazer. Isso seria possível com a prancha pronta. Você não poderia shapear a prancha e colocar ali para ver o volume, né? O bloco no estado dele ali no poliuretano não daria, absorveria água, enfim. Então, os softwares revolucionaram isso, passou a se conhecer o volume das pranchas, centímetro cúbico ou em litro, não importa. A gente passou a ter esse conhecimento, que começou a dar um salto grande na evolução das pranchas. Porque, como eu disse, não é só o volume da prancha que importa, a medida em si, a litragem, mas passou a se conhecer o gráfico de distribuição do volume no shape da prancha. A gente passou a entender como o volume se comportava de acordo com cada variação da prancha. Então, isso foi um grande avanço, porque os shapers, né, passaram a analisar a prancha como um todo, e não só por distribuição de espessura, por exemplo, analisando só o centro, só a alma da prancha, só a longarina. Passou a se conhecer a prancha como um todo. E isso evoluiu muito a qualidade das pranchas, o funcionamento delas, né? E os softwares, eles foram evoluindo muito, até que a gente chegou hoje num dos softwares mais utilizados, e eu acredito para mim que ele é imbatível, é o melhor, assim, o que tem a maior quantidade de recursos e qualidade para se desenhar uma prancha de surf, que é o Shape 3D. E né, eu já trabalhava no passado com o SurfCAD, e quando uma empresa aqui de São Paulo, né, que é a Texel, a Fênix, que é licenciada da Texel, ela instalou uma máquina nova lá chamada APS 3000. Eu fui um dos shapers, junto com um grupo de shapers também aqui que trabalham com eles. A gente foi convidado para ir lá. E o Mick, né, que é um alemão, que ele é o criador da máquina, o desenvolvedor da máquina APS 3000, ele veio e deu um treinamento sobre a usinagem, mostrou a usinagem e deu um treinamento sobre o software Shape 3D. E na ocasião eu pude estar ali, fiz bastante pergunta, acompanhei ele dando as instruções, os cuidados básicos para desenhar. E isso me ajudou muito a conhecer o software Shape 3D. Então eu trouxe os conhecimentos que eu tinha do SurfCAD, com o que o Mick me agregou, ali me ensinou, e eu pude ir desenvolvendo isso no Shape 3D. Né? E
Então isso ajudou muito, né? Mas para vocês entenderem um pouco do histórico do Shape 3D, ela é uma empresa familiar, né? São franceses, e o Emmanuel Wilm, basicamente ele é um matemático, engenheiro, trabalha com física, né? E ele trabalhava com pranchas de surf também, e ele sempre teve o sonho de fazer um software, né, para desenhar pranchas, só que ele começou a fazer, ele é um engenheiro, né, se não me engano ele é um engenheiro de software, ele começou a fazer um programa para desenhar pranchas, mas não tinha ainda a qualidade do Shape 3D. E aí ele viu uma vez, né, na internet um grupo de estudantes franceses que tinham criado, não era um aplicativo assim especificamente para um software de desenho de pranchas de surf, mas eles fizeram uma aplicação na internet na qual era possível você ir lá, colocar alguns parâmetros, algumas medidas sobre você, e ele desenhava uma prancha e mostrava ela em 3D. E quando ele viu isso, ele falou, nossa, eu preciso fazer um software que permita ao Shaper fazer isso e visualizar a prancha dessa forma, com essa qualidade. Então ele comprou ali a tecnologia que esses alunos tinham desenvolvido, pegou isso e foi criando o que é hoje o software Shape 3D, né? Depois de um tempo, o filho dele, o Thomas Wilm, que hoje praticamente toca a empresa, né? Ele foi fazendo várias melhorias. O próprio Mick da PS3000, que é uma máquina, a melhor máquina hoje de usinagem praticamente do mundo, uma das melhores, né? Ele fez uma parceria com o Emmanuel, né, e o Thomas, posteriormente, para que o software Shape 3D tivesse a parte de CNC, de usinagem, né, a parte CAD/CAM, para usinar com a máquina PS3000 e posteriormente usinar com qualquer máquina, né? Hoje você consegue configurar ele para usinar e se tornou o software mais utilizado e mais funcional para a fabricação de pranchas de surf que eu conheço e que eu acho que a maioria dos shapers usam no mundo todo. Então é importante que qualquer um que tenha o sonho de fabricar a própria prancha, de se tornar um shaper profissional, ter a sua marca, enfim, conheça e saiba utilizar o software Shape 3D. Mesmo que você tenha o sonho, o desejo, né, enfim, de shapear as pranchas só à mão. Eu já conheci vários alunos que fazem isso, já ensinei vários alunos que hoje têm essa linha de pensamento, né, de fazer a prancha só à mão, não utilizar máquinas, e está tudo bem, né, cada um tem o seu propósito, cada um conhece o seu negócio e monta ele da forma que ama, só que é o que eu sempre ensino para os alunos do curso, né, do curso profissional. Vale a pena você, mesmo que você queira shapear só a mão, que você desenhe as pranchas no software Shape 3D. Faça o projeto ali, porque aí você joga as medidas que você planejou, o seu planejamento hidrodinâmico, você joga ali e visualiza como a prancha vai ficar. Porque vendo como a prancha vai ficar, você identifica alguns pontos que precisam melhorar, você faz a análise do volume, da distribuição do volume, do gráfico de volume principalmente. Então isso é fundamental para um bom projeto, para uma boa prancha de surf, tá certo? Então eu queria ensinar para vocês hoje, né, para complementar as aulas de Shape 3D, como fazer a instalação do software, tá? Eu recebo muitas perguntas disso, onde que eu baixo, como que eu faço, como que eu instalo. Eu sei que muita gente não tem dificuldade, mas eu acho que é sempre bom, né, mostrar, vou passar um pouco de informações sobre isso. Então vamos lá. Aqui é o software, é o site do Shape 3D. Se você for no Google e digitar Shape 3D, ele vai jogar aqui para esse site. Essa é a página principal, tá? Tem vários recursos aqui, né? Muitas coisas sobre os valores, né? Suporte, tem alguns arquivos aqui, inclusive vídeo que ensina algumas coisas do Shape 3D. Quem tem facilidade em inglês, né, ou já conhece o software, até consegue absorver alguma coisa aqui, tá? Mas ele não tem do básico passo a passo, não tem para você aprender o software. Você precisa meio que ter já um conhecimento, um pré-conhecimento do software para poder aproveitar ao máximo esse recurso. Aqui fala das máquinas, né, algumas opções que tem. Aqui para você fazer a compra do Shape 3D, né, mas o que importa para nós hoje é baixar a versão gratuita. O Shape 3D, ele oferece uma versão freeware para que você possa baixar, trabalhar. Ela já permite você desenhar a prancha de surf, óbvio que não tem todos os recursos liberados, mas você pode desenhar a prancha já e até mandar usinar. Por exemplo, você não vai conseguir ver ela em 3D, colocar logotipo, aproveitar os recursos do software, colocar copinho, né, algumas funções importantes, por exemplo, Layer 3D, que serve para você desenhar rabeta swallow, colocar canaleta, você não vai ter isso disponível.
mas, né, você pode já desenhar a prancha aí vendo o software, conhecendo um pouco sobre ele. E, inclusive, para os alunos do curso profissional, eu forneço uma versão freeware que eu tenho, que ela vem lá do passado, do Shape 3D, quando ele começou a disponibilizar isso de forma gratuita, que ela não tem os travamentos que tem hoje, a versão Lite, ou freeware. Então, eu forneço essa versão para os alunos do curso profissional para que eles possam utilizar essa versão e ter mais recursos liberados sem precisar comprar. É óbvio que o ideal é depois você comprar uma licença, até mesmo para valorizar o mercado, né? Hoje não é fácil você desenvolver uma empresa como o Shape 3D na área de software para prancha de surf, no caso no surf em si. Então vale a pena comprar a licença e ajudar aqueles que estão por trás desse projeto incrível, né? Mas eu sei que todo mundo, quando começa, é muito difícil, né, ter dinheiro para comprar uma licença, enfim. Então a versão freeware ela cumpre o propósito, ajuda você a trabalhar e começar já a fabricar as pranchas, enfim. Então você vai entrar nesse site aqui, no Shape 3D, vai aqui na área de login, né? Você vai fazer um pré-cadastro, que isso é importante para que você coloque depois no software lá. Quem não tem licença ainda, você vai colocar aqui, ó, Register Now, você vai em Register e vai preencher ali uma série de dados do tipo seu nome, empresa, se você tiver ou não, e-mail, telefone, enfim, né? Preenche ali algumas informações e faz o cadastro. Vai vir um e-mail para você habilitar, como qualquer site que você faz o cadastro, né? Isso é padrão, tá? Ninguém vai ficar te mandando promoção, pode ficar tranquilo, tá? O Shape 3D não faz isso, então não tem problema, não vai spam nem nada. Então você vem aqui, faz o login, né? No meu caso eu já estou cadastrado, faço o login, né? Você vê que ele já cai aqui numa tela diretamente para comprar a licença, né? Ele mostra aqui os valores e tal, então a licença design ela é bem limitada, eu acredito que não vale a pena comprar essa licença. Um ano é 30 euros e a licença que não expira, 99 euros, né? Essa licença aqui já é legal, a Design Pro, 150 euros um ano e 490 euros a licença full. Só que aqui já é um valor mais salgado, né? Hoje o euro aí está entre 4 e 5 reais, se não me engano, então, né, você vai gastar aí uns 2 mil reais para ter essa licença. Então, é um investimento, né? Para quem talvez já está estabelecido no mercado, legal, mas para quem ainda não, é um pouco complicado, né? Por isso que eu dou essa licença que eu falei, que ela tem praticamente todas as funções que essa aqui tem, tá bom? Vamos lá. Então, mas o que importa para nós é vir aqui em Products e Shape 3D Lite, a segunda opção aqui, ó. A gente clica aqui, pronto, ele já abre uma tela na qual você pode baixar essa versão que vai te permitir desenhar a prancha assim, visualizar tudo isso daqui, tá? Aqui ele fala os requerimentos técnicos para instalar, então Windows, né? Com Windows 10, 8, 7, o Vista, XP, então praticamente instala em todos, né? Uma coisa que tem que ter é esse DirectX, que é um plugin. É um plugin, tá, de vídeo. Se você digitar no Google também, DirectX Download, ele vai permitir você baixar e instalar. Se o seu computador é mais novo, ele já tem, tá, isso. O Windows já atualiza isso aí automaticamente. Mas se o seu computador for Windows XP, por exemplo, provavelmente não tenha. Acho que até o Windows 7 talvez não tenha. Então você precisa instalar esse DirectX para poder enxergar a prancha em 3D, tá bom? Quem trabalha com Apple, né, também consegue trabalhar com ele, tem a versão para Mac, né? E aqui ele fala da resolução do seu display, né? Por exemplo, se você for desenhar a prancha naqueles mini notebook, né? Eu não lembro como que chama, mas é um notebook bem pequenininho, que a tela é pequenininha, ele talvez não vai exibir tão legal a imagem, né, na tela. Então, é legal que você tenha um notebook com uma tela legal, ou que você espelhe a imagem, né, para um monitor maior, para você poder visualizar legal o desenho da prancha. Bom, então a gente vai aqui em Download Now, faz o download, tá certo? No meu caso aqui, como eu vou trabalhar com Windows, né, eu vou fazer a instalação dele no Windows. Eu já tenho aqui instalado na minha máquina, mas eu vou mostrar para vocês o procedimento mesmo assim, tá? E a versão que a gente está vendo é a 9.1, tá vendo? Então vamos lá, download. Ele vai baixar aí o arquivo, né? Você vê que ele está aparecendo aqui, está sendo feito o download. É um arquivo executável, tá bom? Às vezes, se a sua máquina tiver um antivírus, tá? Ele pode querer bloquear esse arquivo executável, tá bom? Quando os softwares já são assim mais robustos, tipo Windows,
sei lá, o pacote Office, eles já têm na sua configuração de executável um arquivo que faz com que os antivírus não detectem como um vírus. Mas quando é um arquivo executável, né, até se você baixar um vídeo na internet, um filme, às vezes ele identifica como um arquivo em potencial, uma ameaça, né? Então você precisa desabilitar o seu antivírus, senão você não vai conseguir instalar, tá bom? Então eu já aconselho de cara, você vai lá no seu antivírus aqui, que você tiver aqui na barra, vai lá, clica nele com o botão direito, desativa ele para você não ter problema, tá? Aí você vai aqui, vai dar 2 cliques, ele vai abrir o arquivo para começar a instalação. Então vamos lá aguardar ele abrir. Bom, ele vai abrir essa tela aqui, tá? Onde ele está dizendo, né, bem-vindo ao Shape 3D, né, o auxiliar de instalação. Então ele vai falar que ele vai instalar o Shape 3D na sua máquina. É recomendado que você feche qualquer outra aplicação, mas não precisa, tá? E você vai clicar em Next para continuar. Então a gente vai dar um Next. Eu vou lá, vou aceitar aqui e vou dar um Next. Aqui é importante, eu vou ter que colocar agora. Então aqui no meu eu vou precisar mudar o nome aqui para ele não dar conflito com o software que eu já tenho na minha máquina, tá? Então aqui ele está Shape 3DX, eu vou colocar aqui teste 2, tá bom? Só para que ele não sobrescreva o software que eu já tenho instalado na minha máquina. Então eu vou dar um Next, ele vai colocar aqui, eu vou colocar a mesma coisa aqui no nome, teste 2, para que eu possa identificar ele na hora de abrir no menu do meu computador, do meu Windows, tá? Mas você pode deixar direto, Shape 3DX, não precisa mudar não. Aí eu dou um Next, ele está dizendo para mim, ó, você quer criar um ícone no desktop? Eu não vou marcar essa opção porque eu já tenho no meu computador, mas você deixa essa opção para que ele crie lá um atalho na sua área de trabalho para você só dar 2 cliques e abrir o software, tá? No meu caso eu não vou marcar. Se você quiser deixar essa opção marcada também, ele vai criar um ícone aqui, ó, tá? Um menu de atalho aqui rápido para você clicar no software aqui embaixo no Windows, tá? Então vamos lá, vou dar um Next. Ele está dizendo aqui, ó, o destino que vai ser instalado o software, né? E dizendo que no menu aqui, no menu de início do Windows, vai ter o nome Shape 3D Teste 2. Então eu vou dar um install, ele vai instalar. É um software, assim, por incrível que pareça, apesar de ele ter tantos recursos, ele é um software que exige pouco, tá bom? Exige muito pouco do computador. Ele não é um arquivo pesado. Então ele estava dizendo assim, ó, para você finalizar, você vai clicar em Finish, dizendo que já foi instalado, né, já completou a instalação. E aqui ele está dizendo que vai abrir o Shape 3D. Eu não quero, tá bom? Eu vou abrir lá, eu lá no caminho vou abrir. Mas se você deixar marcado, que você der o Finish, ele já vai abrir o software aí na sua máquina. Então vamos dar um Finish, né? Aqui ele clicou 2 vezes, eu acho. Ele abriu 2 vezes. Ele já está instalado. Pronto, já está instalado na minha máquina. Eu vou lá agora aqui no Iniciar. Deixar ele abrir o menu aqui. Para a gente poder ir encontrar o software lá, tá? Vamos lá. No seu caso, você já vai ter aí o arquivo dele aí, tá vendo? Eu tenho vários testes aqui no meu, várias versões testes que eu vou fazendo para mexer em algumas coisas, né? Então tá aqui o que eu instalei, ó, Shape 3DX Teste 2. Eu vou abrir ele e vou abrir ele aqui, ó. Ele vai te dar uma mensagem aí falando sobre... às vezes ele dá uma mensagem falando para você, quando é a primeira vez que você instala, né, na sua máquina, e você não tem ali, você ainda não fez o cadastro no site, pode ser que ele dê uma mensagem aqui inicial dizendo para você que você precisa colocar a licença. Não tem problema nenhum, você não coloca, tá bom? Você simplesmente vai lá e dá um cancelar que ele vai abrir da mesma forma o software, tá bom? Não precisa colocar nada. Pronto, ele já está aqui instalado na minha máquina, já abriu aqui, aí eu posso começar a trabalhar, né? Se você quiser aqui, ó, como você não tem nenhum arquivo na sua máquina, você pode aqui clicar em novo para abrir, né? Para criar um novo documento aqui, criar um novo arquivo. Aí ele abre essa janelinha, né? Eu vou explicar um pouco mais dela em outra aula. Você pode colocar aqui o nome da prancha, o nome do shaper, né? As medidas da prancha, que eu vou explicar depois. Você dá um OK, ele vai abrir aí já o software para você. Ele abre essa versão aí do Shape 3D.
né? Óbvio que ele ainda não é uma prancha, eu vou explicar como que ele desenha, por que ele desenha essa prancha aqui, mas ainda não é uma prancha, né? Ela parece que é uma prancha já desenhada, mas ela tem vários problemas aqui, tem vários erros que precisam ser melhorados, né? Mas aqui já tem as medidas, por exemplo, ele desenhou uma prancha 6 em 1,5, com 18 em 1/8, 2 3/8, com 25,89 litros, né? Aí eu consigo, por exemplo, ver ela aqui ver o gráfico de distribuição, por exemplo, né? Essa versão aqui, pode ser que ela não permita, tá? Aqui eu consigo ver a ficha dela, onde tem as medidas, ó. Tá? Você tem como colocar o logotipo da sua empresa aqui, é bem interessante. Aqui você tem uma ficha para visualização dela 3D. Vamos ver se ele vai abrir, às vezes ele não abre. Ó. É uma ficha também com a prancha, pode carregar aí para você. E aqui tem o gráfico de distribuição de volume. Isso aqui é uma função importante que, né, infelizmente, nessa versão aqui gratuita agora, ela foi bloqueada. Antigamente ela não era, né? Mas, enfim, é uma função importante que, infelizmente, não tem. Agora ela foi bloqueada faz pouquinho tempo, ela estava liberado isso, e na última atualização ele bloqueou. Então não tem jeito, né? Isso na internet vocês encontram também. Tá bom? Provavelmente a visualização 3D a gente consegue ver a prancha aqui, né, sem longarina, sem copinho, sem nada, mas já dá para você ver ela aqui, né? É bem legal. Vamos ver se ele permite. Eu vou mudar aqui a cor do fundo, colocar preto, por exemplo, para ficar um pouco melhor a visualização. Ó. E você já consegue ver a prancha aqui, como ela vai ficar o shape aqui, né? Tá vendo? Então é bem legal, é uma função bem interessante. Você consegue ver como a prancha vai ficar realmente, né? De rabeta, de bico. Então é bem legal mesmo, tá? Então, desse jeito você já pode começar a brincar, já pode começar aí a desenhar, mexer no outline, puxar curvas aqui, né? Enfim, você pode mexer, fazer o que você quiser aí para ir treinando e se familiarizando com o software aqui, que é bem legal e, como eu disse, é um recurso muito bacana para você que está iniciando na área de fabricação de pranchas, que quer se tornar um shaper profissional ou não, quer fazer só suas próprias pranchas. É bem importante você, então, começar a se familiarizar com esse software e ter ele instalado aí na sua máquina, tá bom? Então, a aula de hoje finaliza aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma ajude você a instalar o software aí na sua máquina e nos vemos na próxima aula. Valeu? Um abraço, tamo junto!